Partida 3. Kasparov contra Kramnik. Memorial Botvinnik 2001. Nesta partida, Kramnik demonstra uma grande força enxadrística, conseguindo empatar com Kasparov. 3, D6, D4, CD4, cavalo D4, A6. A posição característica da variante Paulsen e C4. Cavalo F6, cavalo C3, dama C7, A3. Essa foi a primeira partida da série em que Kasparov mostrou sua preferência por C4. Como resposta lógica às circunstâncias e de acordo com seu estilo de jogo, Kramnik renuncia à linha mais crítica, a que começa com bispo B4. Porém, a jogada de dama é na realidade a mais frequente e leva a uma posição menos tensa taticamente, porém estrategicamente mais complexa. Dedicaremos as próximas partidas a analisar esta importante continuação. A jogada empregada por Kasparov se é convertido na mais popular, ainda que se reparte as preferências com bispo D3, bispo E2. A ideia, é claro, é evitar a cravada e construir tranquilamente uma posição agressiva atrás do anel Maroczy, enquanto as negras adotam algum tipo mais ou menos ortodoxo de formação ouriço. Em comparação com outras construções similares, pode parecer que a jogada A3 é uma perda de tempo, porém é importante que as brancas não se vejam obrigadas a tirar o cavalo de D4. E no final, a jogada 3 resulta útil para lançar o ataque típico no franco de dama. Podemos dizer que é uma jogada mais sã que suas alternativas e que a posição com uma permanente vantagem de espaço para as brancas é bom, mas todo tipo de possibilidade para as negras ocorre. Oferece uma vantagem normal para o primeiro jogador, já que tudo depende da habilidade na luta de manobras posterior. As estatísticas das três alternativas principais também sinalam que A3 é a mais sã. A3, 53%, bispo D3, 45%, bispo E2, 41%. Em todos os casos, sobre umas 400 partidas. D6. Uma jogada estranha que ha sido qualificada inclusive de passiva. De fato, ainda que o bispo negro não possa chegar a B4, ainda tem algumas possibilidades interessantes de desenvolvimento, sobretudo em D6, e parece mais agudo mantê-las abertas. Mas, por esta ordem, ou por transposição, a posição alcançada mais adiante na partida é a mais clássica na formação ouriço. Falaremos um pouco mais adiante dos defeitos, virtudes e planos da posição. De momento, nos contentaremos com as alternativas: cavalo C6, B6, cavalo E4, que é interessante. É uma jogada surpresa, recomendada por Taimanov faz muitos anos e posta de moda relativa por um recente artigo da revista New in Chess. As brancas têm que conformar-se com entregar um peão quase sempre,
porém contam com várias formas de conseguir uma compensação satisfatória. Cavalo toma E4, dama E5, dama C2 com jogo igual. É a continuação que recomendo. Desde aqui, a dama impede D5, e as negras devem eleger entre tomar o cavalo de D4, em cujo caso o outro vigia casas chaves, ou avançar com F5, que debilita muito mais, para poder capturar em E4. Pode ser jogado F3, D5, CD5, ED5, bispo E3, rei toma E4, F4, dama 5, cheque, B4, dama C7, com pequena vantagem branca. Pode ser jogado dama D3, D5, com jogo igual. Pode ser jogado bispo D3, dama toma D4, roque, F5 exclama, bispo E3, dama E5, F4, dama C7, cavalo G5, bispo C5 exclama, dama H5, cheque, G6, dama H3, H6, torre A E1, dama B6, bispo toma F5, G toma F5, dama H5 cheque, rei D8, cavalo F7 cheque, rei C7, cavalo toma H8, bispo toma E3 cheque, rei H1, dama toma B2, torre toma E3, dama toma H8, dama F7, dama D4, torre E6, dama C4, torre F1, dama F4, torre 6 A5, cavalo C6, vantagem decisiva negra. Morozevich versus Svidrer, Moscou, 2002. Também pode ser jogado dama toma D4, jogado também F5, cavalo E2 se exclama, F toma E4, se dama toma E4, dama toma E4, F toma E4, cavalo C3, pequena vantagem branca. F toma E4, bispo F4, dama F, bispo E3, pequena vantagem branca. Pode ser jogado bispo E3, dama E5, C5. Se bispo E7, sem sentido, de forma independente, e mais adiante transpõe a uma de outras jogadas. Se a casa é um pouco mais passivo e permite às brancas uma disposição mais agressiva, apresentaremos uma partida a modo de exemplo, porém creio que não tem sentido profundizar neste aspecto teórico. Bispo E3, D6, torre C1, roque, bispo D3, interessante. Pode ser jogado também bispo E2, cavalo BD7, roque, B6, F4, B7, B4, torre F8, G4, cavalo F8, G5, cavalo 6, D7, dama H5, torre A C8, torre F3, vantagem branca, clara, dama B8, torre H3, dama 8, E5, G6, dama H6, bispo H1,
torre C2, bispo D8, duvidoso, apesar que D toma E5, cavalo toma E6, exclama, F toma E, e bispo toma G6, vantagem branca decisiva, bispo D8, E toma D6, F5, cavalo toma F5, exclama, E toma F5, bispo D4, com vantagem branca decisiva. Essa posição foi jogada por Euvest Kekelidze Batumi, 2002. Continuando a partida, bispo E3, B6, as negras continuam construindo o ouriço. As alternativas: cavalo BD7, bispo E7, quase sempre levarão à mesma posição e apenas se podem alegar seriamente sutilezas para evitar determinados esquemas de desenvolvimento do rival. Por exemplo, esta jogada pode ir dirigida contra G4 das brancas, porém essa formação não é perigosa em nenhum caso. O único motivo desta ordem é desaconselhar que não evitar o desenvolvimento mais agressivo com F4. Torre C1. Se você desejava levar a cabo o plano com F4, neste momento era o momento de jogar bispo D3, bispo B7, F4. Se roque, cavalo BD7, F4, cavalo BD7, B4. Se roque, cavalo C5, com jogo pouco claro. Torre C1, cavalo C5 novamente, jogo pouco claro. Ou se B5, jogo pouco claro também. Torre C1, continuou, cavalo BD7, bispo E2. Um momento interessante. As brancas se inclinam definitivamente pelo desenvolvimento mais típico, com o peão em F3 e as peças apontando o franco de dama, donde contrariam mais adiante sua ofensiva. Se queriam colocar o peão em F4, que pode ser o prelúdio de jogo do lado do rei, deveriam desenvolver o bispo por D3. Ainda como temos visto, não é tão fácil. Sobre este plano, é um bom exemplo a partida de Euvest, insertada no comentário da jogada 7 das negras. Bispo D3, bispo B7, roque. Se F4, cavalo C5, com jogo pouco claro. Cavalo C5, exclama. Então, bispo D3, bispo B7, roque, cavalo C5, com jogo pouco claro. Bispo E2, continuando a partida. Bispo B7, F3, bispo E7, roque e roque. Uma clássica posição de partida. Ainda a estrutura dos dois jogadores é muito conhecida, a posição exata ha ocorrido poucas vezes na prática. Umas 50, segundo minha base de dados. Por esse motivo, é conveniente familiarizar-se com essas posições através do estudo de partidas modelo, mais que através de uma investigação teórica jogada a jogada. A partida que nos ocupa é um dos exemplos mais modernos e de mais alto nível de que dispomos. E H1. Estritamente, essa jogada é uma novidade. Até o momento, quase todas as partidas haviam seguido com B4.
ou com dama D2, ou dama E1, que leva a situações similares. Só uma partida foge da forma clara desses esquemas, que é dama B3, torre a C8, torre FD1, dama B8, rei H1, torre F8, bispo F2, bispo D8, bispo F1, bispo C7, bispo G1, dama 8, cavalo C2, H5, H4, cavalo C5, dama 2, D5. E parece que as negras se tinham livrado de problemas. Ubilava versus Pérez, Candelário, Mondariz, 2002. A partida continua. Torre a C8, D4. As brancas começam a desenvolver seu plano de uma forma que considerar modelo. Dada a disposição de seus peões com F3, já há decidido que seu campo de ação será o franco de dama. Porém, para abrir brecha aqui, sem criar debilidades perigosas, necessita uma larga redistribuição das peças. Enquanto isso, deve-se estar atento às jogadas liberadoras negras, que são D5 e B5. Dama B8, dama D2. Permitiva a livre circulação das torres pela primeira fila. Um passo prévio à sua colocação agressiva nas colunas frente à dama negra. Bispo D8. Uma manobra típica do bispo se dirige a C7 para potenciar a ruptura D5. A surpresa é que Kasparov, nos seus comentários a esta partida, a considerou duvidosa e pensa que todas as ameaças quedam neutralizadas com sua jogada 18. Se é assim, devemos convir que os planos ativos das negras são bastante escassos, e o mesmo Kasparov pareceu confirmar isso ao jogar este esquema durante horas contra Deep Jr. e dedicar-se unicamente a esperar. Torre C2, torre E8. Se tratava de jogar ativo, não há necessidade para perder este tempo. Poderia-se jogar bispo C7, bispo G1. E agora, as negras poderiam levar a cabo um velho plano que já tinha sido empregado com êxito por Fischer. Consistente as jogadas rei H8, torre G8 e G5. Claro que abrir-se deste modo não é muito bom contra Kasparov. Torre E8, cavalo A4. Outro passo mais no plano branco. O cavalo vigia as casas C5 e B6. Bispo C7, bispo G1. Segundo a opinião de Kasparov, com esta simples jogada de manobra do bispo negro, ficou completamente neutralizado o ataque. Torre CD8, torre B1, exclama. A torre se coloca frente à dama negra, e a partir de agora, todos os possíveis avanços dos peões brancos do franco de dama começam a estar pendentes sobre a posição negra.
É interessante observar que a dama negra não tem nenhuma coluna onde esconder-se das torres brancas. Bispo A8. De momento impede C5. A possível ruptura central, todavia, não funciona. D5, 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 C5, B5, C6 exclama. Bispo F4. Se bispo C4, C toma B7, dama toma B7, bispo A6, com vantagem branca clara. Dama D3, B toma 4, C toma B7, vantagem branca clara. Continua a partida. Dama C1, H6, cavalo B2, interessante. É um momento chave. As brancas reconhecem que, todavia, não há muito com a ruptura C5 e voltam a reagrupar suas peças. Entretanto, as rupturas B5 e D5 das negras seguem sendo impossíveis, e o plano com G5 ficou quase esquecido, com o peão em H6. Se C5, que é duvidoso, B5 exclama. C6, cavalo E5, com jogo incerto. Cavalo BD2, cavalo F8, cavalo D3, cavalo G6, A4. Outro passo mais neste plano. Com o cavalo em D3 vigiando a casa E5, entre outras coisas, a ruptura em C5 não é a única possível. Agora há que atender também a A5 e talvez a mais estranha, B5. Dama C8, B5, duvidoso. Chega o momento da ruptura e Kasparov talvez eleja a pior das três. Ainda obriga as negras a tomar medidas extremas para sair adiante. Depois da partida, Kasparov susteve que 24C5 era melhor. Kramnik também analisou a partida e, segundo ele, a coisa não é tão clara como Kasparov disse. Não desejo esgotar aqui a análise, porém minha opinião é que tudo o visto até agora faz a posição branca mais atrativa que a das negras. C5 é melhor, de acordo com Kasparov. A5, também Kasparov indica. B toma 5, B5. Se bispo B6 que interroga, cavalo toma E6, com vantagem branca. Continuou. A5. Cavalo C6. Esta era a ideia de Kasparov, que depois de haver cedido a casa C5 para os dois cavalos negros, está obrigado a fazer algo enérgico. Se E5, cavalo toma E5, cavalo toma E5, D toma E5, cavalo C6. Se C5, bispo toma C6, B toma C6, E4, com pequena vantagem negra. Continua. Bispo C6. Se torre D7, E5, cavalo E5, cavalo D toma E5, D toma E5 e C5, com vantagem branca clara. Continuou. B toma C6, E5. E5 exclama. A defesa que mantém as negras. É fácil passar isto por alto, porque a jogada é de uma fealdade suprema.
Porém, a natureza bloqueada da posição permite aos cavalos negros salvar os mortos e a seu bando. Cavalo E7. E5, exclama. D toma E5, C5. E o domínio das peças brancas sobre o flanco de dama é muito grande. Bispo B6, cavalo E7, C5. Stoll sugere bispo E3, cavalo C6, torre CB2. Foi jogado. D5 que exclama. Bispo toma C7. Se cavalo toma E5, bispo toma E5, bispo toma D8, torre toma D8. E os peões brancos não se podem aproveitar para nada. Continuou. Dama toma C7, torre B7, dama toma C6, torre B5, cavalo G6, e toma D5, cavalo D5, cavalo F2. Se torre toma 5, E4 exclama. E o peão de vantagem vale muito pouco ante a enorme atividade das peças negras. Um programa dirá que a vantagem é aqui. Porém, eu buscaria uma melhora para o jogo branco antes. O resto da partida ainda é muito interessante, mas sai de nosso sistema e a ofereceremos com breves comentários. Aqui, E4, programa realmente da pequena vantagem branca. Pequena vantagem negra, quer dizer. Continuou. Cavalo G, F4, bispo F1, cavalo E6, torre toma 5, cavalo C7, torre B5, cavalo D4, torre C4, cavalo B5, AB5, torre B8, B6, cavalo B6, CB6, dama B6, dama E1, torre E8, torre toma C8, cheque, torre toma C8, cavalo G4, torre E8, bispo D3, interroga. G3 era melhor. Até mesmo H3. Dama D4, exclama. Bispo E4, F5, exclama. Bispo toma F5, torre A8. Bispo B1, dama B2, H4, exclama. Torre A1, rei H2, dama toma B1, dama toma, dama H1, dama rei G3, dama E1, dama toma E1, torre toma E1, rei F4, torre E2, cavalo E3, G6, G4, rei F7, H5 interessante, G5 cheque, rei E4, rei E6, F4 duvidoso, torre F2 exclama, cavalo D5, G toma F4, cavalo toma F4. Aqui o programa aponta que as negras estão com vantagem decisiva. Rei F6, rei E3, torre A2, torre A2 dá vantagem branca. Aqui o programa indica torre B2,
ou torre C2. Torre A2, cavalo D3, torre A3, rei E4, torre A1, rei F4, torre A4, cheque, rei F3, torre A3, rei E4, torre B3 interroga. Era indicado rei G5, que exclamava, com vantagem negra decisiva. Cavalo C5, torre B4, cheque, rei F3, torre B5, com jogo igual. Aqui com rei F3, era indicado torre C4 e continuava a vantagem negra decisiva. Torre B5, cavalo E4, rei E5, G5, exclama, um jogo igual. Torre B4, cavalo F2, torre F4, cheque, rei G3 e empatou. Esta é uma partida interessante porque Kramnik entrou no tipo de jogo que ele gosta, bastante estratégico, e aproveitou as sutilezas da posição e conseguiu equilibrar a posição até ficar melhor que Kasparov. Eu não sei se seria legal se Kasparov tivesse tentado uma linha mais agressiva, né? Visto que Kramnik gosta do jogo estratégico.